E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a Resolução SEDUC 41 de 2023, que trata sobre a designação do diretor de escola ou diretor escolar das unidades do âmbito do Programa de Ensino Integral, PEI. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Foi publicada no dia 15 de setembro de 2023 a Resolução SEDUC 41, que altera a forma como será feito o credenciamento para atuação como diretor de escola ou diretor escolar nas escolas do Programa de Ensino Integral. No seu artigo 1º, essa resolução já diz que a designação ocorrerá nos moldes o que está disposto nesta resolução. O artigo 2º diz que para fins de preenchimento de vaga de diretor de escola ou diretor escolar no âmbito do Programa de Ensino Integral, cada diretoria de ensino deverá realizar o seu processo seletivo e ficam impedidos de participar desse respectivo processo os interessados que nos últimos 5 anos tiveram alguma penalidade disciplinar. E aí podem participar desse credenciamento. Os diretores de escola ou diretores escolares, existe ainda duas nomenclaturas com relação a esse cargo: professores de ensino fundamental e médio, que são os professores que estão enquadrados na nova carreira, professor de educação básica 1, professor de educação básica 2 e os docentes readaptados desde que o seu rol de atividades permita que ele atue nessa função de diretor de escola. O edital ele deve ser publicado pela diretoria de ensino em diário oficial e deve conter as regras desse processo seletivo da diretoria e deve ser divulgado para as escolas e os docentes e os profissionais que atuam na circunscrição da respectiva diretoria de ensino. Esse processo seletivo vai ter 3 etapas. Uma etapa de análise de perfil profissional, uma segunda etapa de avaliação de resultados educacionais e uma terceira etapa que é a entrevista. E essas diretorias terão um prazo de 180 dias a partir da data da publicação da resolução para a realização do seu processo seletivo para a designação dos diretores. E essa designação do quadro do magistério vai competir ao dirigente regional de ensino, o qual deve verificar se o candidato possui perfil para atuação nessa situação. E aí deve considerar algumas coisas, como a compatibilidade de competências do candidato às especificidades da vaga concorrida, o atendimento dos requisitos previstos no anexo 1 da Lei 1374, que diz qual que é a função ou qual a formação exigida para o diretor. Eu vou colocar daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês sobre isso. A conduta funcional e assiduidade em razão da relevância social das atribuições a serem desempenhadas, a atuação profissional em designação de suporte pedagógico anterior a que esteja concorrendo e a disponibilidade de horário do candidato a ser designado nesta função de diretor de escola. Para ser diretor de escola, a função é de fazer a gestão da escola, das pessoas, das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras, com foco na aprendizagem dos alunos e equidade. Já a formação, o que é exigido para que um professor ou um diretor ou qualquer pessoa que queira se candidatar à vaga de diretor de escola: ser professor de ensino fundamental e médio, professor de educação básica 1 ou educação básica 2, possuir licenciatura plena e no mínimo 3 anos de experiência em docência e conhecimentos de gestão escolar. Então, não há necessidade de ter a pedagogia para concorrer neste processo seletivo para diretor de escola. Você já ouviu falar em gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são ferramentas poderosas na arte de persuadir, na arte de cativar e conquistar a sua audiência. São muito utilizados no marketing digital e eu estou trazendo esse conceito para a educação. Por meio do livro Mentes Brilhantes, Gatilhos Mentais para Professores, eu apresento vários gatilhos que nós podemos utilizar em nossas aulas para captar e trazer a audiência dos nossos estudantes para próximo de nós. Falo sobre empatia, autoridade, prova social, entre outros gatilhos que vão contribuir no seu processo de trabalho em sala de aula e ajudar. Não tenho a pretensão de ensinar ninguém a lecionar, porque eu não tenho essa
pretensão, mas sim de trazer algumas possibilidades para auxiliar e facilitar o nosso dia a dia em sala de aula. Então, se você quiser adquirir o seu exemplar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tanto um link para adquirir a versão em PDF, como um link para que você possa adquirir a versão impressa do seu livro. Tenho certeza que vai ser um livro que vai ser de grande ajuda e vai contribuir muito no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, previamente à designação, o integrante do quadro magistério deverá obrigatoriamente apresentar uma série de documentos que serão exigidos e cabe à autoridade competente a que vai fazer a designação, no caso o dirigente de ensino, por meio do CRH, a recepção dos documentos e o candidato e fazer a responsabilidade administrativa quanto à prestação das informações fica a cargo do candidato. Caso de acúmulo de cargos, para você poder atuar como diretor, previamente precisa ser publicado a autorização em diário oficial com um acúmulo lícito. Poderá ser exigida ainda a apresentação de outros documentos. Tem um artigo 244 da Lei 10.261 que será observado, que é com relação ao parentesco. Diz que é vedado ao funcionário trabalhar sobre ordens imediatas de parentes de até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. E aí nós temos uma questão com relação à cessação da designação. Ela pode ocorrer em algumas situações e aí tem um ponto de atenção. Primeiro, pode acontecer a pedido do integrante do quadro do magistério, mediante solicitação por escrito. Nos afastamentos, com ou sem prejuízo de vencimentos, exceto quando em virtude de licença gestante, licença adoção, férias, licença paternidade, falta para doação de sangue, licença para tratamento de saúde, afastamento para participar de premiação de eventos promovidos pela Secretaria da Educação e eventos de interesse da administração e mesmo eventos para acompanhar aluno premiado em ações promovidas ou de interesse da Secretaria da Educação. O item 3 diz que, por resultado insatisfatório nas avaliações de desempenho. O item 4, no caso dos descumprimentos de normas legais do programa ou não atingimento de metas ou resultados educacionais da Secretaria da Educação. E na reassunção do diretor, caso esteja em substituição, a critério da administração escolar, vacância ou remoção do cargo. Nas hipóteses de cessação previstas nos incisos 2, 5 e 8 desse artigo, cabe à autoridade competente notificar o diretor e adotar as providências atinentes ao desligamento do programa. A cessação da designação, nos incisos 3, 4 e 7, ocorrerá mediante motivada decisão do dirigente regional de ensino, precedida de notificação ao interessado, que pode se manifestar em até 7 dias, cabendo à autoridade o prazo de 20 dias para responder e ter uma decisão final. O diretor só poderá retornar ao programa por meio de nova submissão, caso ele seja desligado pelo dirigente de ensino ou em algumas situações, no caso dos incisos 1, 3 e 4, se ele participar de um novo processo seletivo no ano seguinte ao da cessação. Então foi cessado esse ano, somente no ano que vem ele pode participar de um novo processo seletivo e assumir novamente o cargo de direção. O afastamento por licença saúde poderá excepcionalmente ensejar a cessação da designação, ou seja, se ficar doente, pode ser desligado do programa também. O artigo 7º diz que em relação ao titular de cargo de diretor de escola, quando for cessado em decorrência do disposto no inciso 4 do artigo 6º da resolução, caberá ao dirigente de ensino definir um plano de desenvolvimento profissional para aperfeiçoar as competências e habilidades exigidas para a designação, para manter a designação no cargo. Ou seja, se ele descumprir normas legais ou não atingir metas, ele deverá ter esse plano de desenvolvimento e cumprir o plano. E aí, no caso, se for isso para o caso do titular de cargo de diretor de escola. Se for professor, volta para a atribuição de aulas regulares. No caso do diretor de escola,
que é efetivo, ele deve passar até um ano junto à diretoria de ensino, colocando em prática esse plano de ação que for determinado. Ao término do afastamento, será feita uma nova avaliação para se definir se ele volta para o cargo de diretor ou não, e esse prazo pode ser prorrogado por até um ano. Caso o diretor não cumpra, não consiga colocar em prática esse plano de ação, plano de desenvolvimento profissional, ele poderá ser classificado em unidade de baixa complexidade e ainda responder de acordo com o que diz a Lei 10.261. Então, um grande problema aí para os diretores. O integrante do quadro do magistério em exercício poderá ter a mudança de sede de exercício de acordo com as regras que constam na resolução. Vou deixar o link da resolução na descrição do vídeo para que você possa ler com calma. E é como se fosse o pedido de mudança de sede que o docente no programa tem, que ele pega uma carta de anuência e vai participar da alocação para ver se consegue uma outra unidade. É mais ou menos nessa linha que deve funcionar. O artigo 10 diz que os credenciamentos que estavam vigentes na data de publicação da resolução, eles estão encerrados. Ou seja, se você fez o credenciamento no ano passado, ele não tem mais validade, você precisa aguardar esse novo processo seletivo para se credenciar novamente. Quais os problemas que eu identifico nessa situação? Nós já estamos vivenciando um período de grandes cobranças e muitas cobranças, diga-se de passagem, muitas vezes cobranças que em algumas unidades chegam a beirar o assédio moral ou configuram o assédio moral propriamente dito, porque o diretor está sendo cobrado pela Secretaria da Educação, que cobra os dirigentes, cobra os supervisores, cobra os professores, cobra o diretor de escola também. E no caso do diretor, que ele pode perder a cessação por conta do que está nessa resolução, a cobrança sobre os professores será maior ainda. Então eu prevejo tempos muito difíceis. Já está difícil hoje, vai ficar mais difícil ainda, porque ninguém vai querer perder a sua designação. Então farão de tudo para manter a sua atuação no programa. Então, a ver, né? Recebo muitos relatos de professores que estão sofrendo assédios nas suas unidades escolares, que estão com dificuldade de conseguir colocar em prática tudo que vem sendo cobrado, porque a cobrança realmente está pesada sobre os professores, é resultado, é meta, é índice, é não sei o que, é um monte de coisa, é aula que tem que utilizar PowerPoint, é chamada, é diário, registro de atividades, é redação paulista, é tarefa São Paulo, é uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo, fora as plataformas digitais que são obrigatórias de serem utilizadas, enfim, está cada dia mais difícil e a pressão está cada vez maior, então prevejo que teremos dias mais difíceis ainda. Bom, era isso para informar. Vale lembrar que professor que é categoria O não pode ser designado para nenhum cargo ou função por força de lei, somente professores efetivos e estáveis, e os diretores de escola que são diretores efetivos, ou mesmo os professores que estão designados e que querem participar desse processo seletivo também podem. No mais, era isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço. Sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Tchau.